chinês. E aí a Denise perguntou, né, qual que seria o prazo para o mundo acordar para emergência climática. E aí eu estava até vendo uns dados do IPCC que mostram que é o painel, né, da ONU que investiga esses assuntos, eles estavam mostrando que já houve um aquecimento de 1,2 grau em relação aos níveis pré-industriais, né, com várias estimativas aí falando que o mundo, no ritmo que está, não vai conseguir cumprir essa meta de restringir, de não permitir que o aquecimento fique acima desse 1,5 graus, que aí eu vou jogar para o Lorival essa questão, que esse aumento, né, Lori, de 1,5 graus é um aumento que traz consequências desastrosas para o mundo, né, em termos de impactos climáticos. E aí eu também queria que você comentasse essa pergunta da Denise de, assim, qual é a urgência desse assunto para o mundo e quais os impactos que a gente pode ter se a gente continuar nessa toada. Uhum. Bom, se a gente continuar no ritmo que está, o aquecimento médio pode chegar a 3 ou 4 graus Celsius a mais até o final deste século. Se chegar esse aquecimento médio a 3 graus, que é o cenário mais otimista, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade quente e úmida, uma cidade costeira e tropical, as pessoas não aguentarão ficar fora do ar-condicionado. Uma criança morrerá em meia hora, nos dias mais quentes e mais úmidos do ano, fora do ar-condicionado. E uma pessoa idosa também resistirá 1 hora, 2 horas, porque nós temos um sistema, o nosso corpo, de transpiração que regula a nossa temperatura interna. E se o ambiente é muito quente e muito úmido, esse sistema entra em colapso. Então, parece 1,5 graus, parece irrelevante, mas é 1,5 graus médio. Quando houve o fim da era do gelo, nós levamos milhares de anos para uma mudança de 6 graus Celsius, uma mudança média. E houve extinção de espécies, né, e uma mudança climática radical, mas muito mais lenta do que essa que nós estamos experimentando, porque é 1,5 graus em 200 anos, enquanto que, no caso do fim da era do gelo, em 14 mil anos, foram 6 graus. Então, quando você faz uma regra de 3, você percebe que esse ritmo ele é absolutamente muito mais brusco e drástico do que o fim da era do gelo. Então, quando as pessoas dizem assim, não, mudanças climáticas sempre existiram. Sim, mas elas levavam muitos milhares de anos para acontecer, para que a natureza se adaptasse. Então, nós não temos condições, os organismos vivos, incluindo o nosso, não têm condições de se adaptar a esse ritmo de aquecimento global. Nós vamos ser extintos se a gente continuar nesse ritmo. E a gente já está aceitando um aumento de 2 graus, porque até o final do século, porque a gente já está em 1,6, e então nós estamos num processo muito conservador, assim, de mitigação. Nós não estamos fazendo algo radical, assim, e muito de precaução, de prudência. Nós estamos trabalhando com fatos muito concretos. A gente já viu pessoas morrerem de calor, né, combinado com umidade, em evento no Rio de Janeiro, e isso está só começando, esse processo. Então, é uma questão de olhar para os fatos. Antes, os modelos matemáticos adotados pelo painel da ONU de mudança climática, eles eram conservadores. A realidade está andando bem mais rápido.
E aí, por que existem fenômenos de frio extremo? Porque com o degelo na calota do norte, do Ártico, o aumento da temperatura no Ártico faz com que alguns espécies de biombos que existem lá, que são sistemas de gelo, de ar muito gelado, que protegem a massa polar, com o aquecimento, esses sistemas estão diminuindo a sua capacidade de fechar esse lugar. E aí estão abrindo frestas. E por estas frestas está passando a massa polar, com uma energia muito maior. E aí é por isso que ela está chegando muito mais para o sul, por isso que houve um fenômeno de inverno muito radical no Texas, por exemplo, né, que fez parar o sistema de energia térmica de lá. E é por isso que até mesmo, bom, aí tem o fenômeno Laninha, também tem outros fatores que são mais recorrentes. Mas o fato de haver extremos de frio não significa que não está havendo aquecimento global. Ele é resultante do aquecimento global. Da mesma forma, chuvas intensas. O aquecimento global ele leva a uma escassez de chuvas. No entanto, ele também leva, em alguns momentos, a grandes inundações, grandes chuvas. Por quê? Porque ele provoca o aquecimento do Oceano Atlântico, por exemplo, e aí, com o aquecimento, há mais evaporação, e aí os ventos trazem essa água para a Amazônia, ela bate nos Andes e desce com uma energia maior também. E aí, quando ela encontra uma massa muito seca, que antes também não existia, ela é bloqueada, e aí chove torrencialmente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, já aconteceu no estado de São Paulo, no estado do Rio, no estado da Bahia, no estado de Santa Catarina, e assim por diante. Então, é por isso que a gente fala em extremos climáticos. Mas, em média, tudo isso é causado pelo aquecimento global. E não vai haver agronegócio se não houver água. O agro depende da água. O Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, está secando. Eu tenho ido, eu sou de Goiás. Eu fui recentemente a Goiás. Nós não estamos no inverno, eu fui agora em outubro. E eu vi na estrada, primeiro que assim, o ar em Goiânia e no interior de Goiás, onde eu estive, você respira um ar de fuligem, de fumaça. Eu nunca tinha sentido isso em Goiânia, em Goiás. Nunca, nem mesmo em julho, que é o tempo das queimadas. Não, eu estava lá em outubro, e aí eu senti esse cheiro constante. E na estrada, uma noite, na minha frente, tinha uma parede gigantesca de queimada, de fogo. Era algo apocalíptico mesmo, infernal, assim. Uma parede gigantesca de fogo. O cerrado está pegando fogo. Uma vez, alguns anos atrás, eu vi araras em Caldas Novas e em Goiânia, que a gente não costumava ver. E aí eu comentei, olha, que bacana, araras. Não, elas estão fugindo das queimadas, por isso que elas estão aparecendo nas cidades agora, porque não tem mais árvores para elas ficarem. E o Cerrado é a caixa d'água do país, porque essa água que vem da Amazônia chovia lá, né? E aí escorria para o Pantanal. Então, o Pantanal está secando, o Cerrado está secando, e aí isso impacta todo o regime de chuvas e de disponibilidade de água do Brasil. Nossa, é um relato realmente dramático, né, que o Lori